ao Senhor. Ó Senhor, nos abençoa nessa manhã. Fala conosco, abre o seu coração para nós. Nós precisamos ser cheios de fé, amor e esperança. Vem encher nosso coração com isso. Ó Senhor Jesus, abençoa a sua igreja. Jesus é o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Então nós estamos vendo esse elemento diário. O tema geral é a perseverança da esperança. E o título de hoje é Perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Bom, nas últimas semanas nós temos visto os itens que fazem parte da estrutura da vida cristã. São 3: fé, amor e esperança. Bem, a fé tem 2 aspectos: o objetivo, que é o plano de Deus, a economia de Deus, e a fé tem um aspecto subjetivo, que é crer. Certo? Então, o plano de Deus chega até nós por meio da palavra. Quando a palavra chega até você, você pode abrir ou fechar. Quando você se fecha, o plano de Deus continua sendo o plano de Deus. Continua lá. A fé objetiva é eterna. Mas quando você se abre, o plano de Deus passa a ser o seu plano. A vontade de Deus passa a ser a sua vontade. Certo? Isso é crer, é receber. Então aquela fé objetiva passa a ser sua. Agora a história de Deus é a sua história também. Amém? O segundo item que nós vimos é o amor. Segundo Paulo, é o principal. O que é o amor? Até hoje os poetas, os filósofos estão tentando definir isso aí. Mas João já definiu isso pra gente. O apóstolo João disse assim, ó: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é amor. E como o irmão João compartilhou semana passada, amor não é sentimento, amor é ação. Amor não é só substantivo, amor é verbo. João 3,16 diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira. Acaba aí? Ele fez algo. Ele entregou o Filho. É assim que a gente fica sabendo que Deus nos ama. Agora é curioso, isso é João 3,16. 1 João 3,16 fala assim: se você ama, você entrega a sua vida pelos irmãos. Viu? Como amor é ação, amor é atitude. É por isso que Paulo fala em Tessalonicenses de labor de amor. O que é labor? Trabalho, ação. Certo? Ai, meu amor, eu te amo, mas não ponho o arroz e feijão na mesa. Isso não é amor. É sentimentalismo barato. Então, Deus nos ama. Ele entregou o seu Filho. Se nós amamos, nós nos entregamos pelos irmãos. Amém? E hoje nós vamos ver o terceiro e último item, que é a esperança. Amém? Hoje nós vamos nos dedicar especificamente a esse terceiro elemento da vida cristã, que é a esperança. Bom, o que é esperança, hein? Esperança é uma expectativa confiante. Certo? A esperança está relacionada ao futuro. Como filhos e filhas de Deus, a nossa esperança, irmãos, ela está direcionada para a volta do Senhor. Podemos dizer que a fé se relaciona ao passado, o amor ao presente e a esperança ao futuro. E olha só que interessante. A fé tem um correspondente prático. Qual que é? Crer. O amor tem um correspondente prático. Qual que é? Labor. E a esperança tem um correspondente prático. Qual é? Perseverança. Quem tem esperança, persevera. Perdeu a esperança, acabou sua capacidade de resistência. Entregou os pontos. Só uma pessoa que tem esperança consegue suportar as provas. Então, o fruto da esperança é a perseverança. Certo? E aqui,
O título fala que a perseverança é um sinal distintivo de um apóstolo. Bom, a Bíblia traz vários apóstolos, né? Nós temos Pedro, Tiago, João, eram todos apóstolos. Mas tem um apóstolo em especial, esse aprendeu a perseverar, que é o apóstolo Paulo. Sem dúvida nenhuma, de todos os apóstolos, este foi o que mais perseverou, porque foi de longe que mais sofreu. Certo? Aí fiquei pensando, poxa, mas o que levou esse homem a ser imparável? O que tornava Paulo tão resoluto, tão um trator? Não tinha medo de nada? Bom, aí eu fiquei pensando, eu lembrei, irmão, são 2 itens, irmãos, que fez com que Paulo fosse um homem cheio de esperança. Primeiro, a sua conversão. Quem pregou o evangelho para Paulo? Quem que foi? Jesus. Então lá em Atos 9 você vê ele a caminho de Damasco, uma luz. Paulo, Saulo. Quem és tu? Eu sou Jesus. Então, a conversão de Saulo foi marcante. Porque quem pregou o evangelho para ele foi Jesus Cristo. Conversões fortes, irmãos. Vida cristã forte. Certo? Conversão vai mais ou menos, vai levando. Mas quando a conversão é resoluta, é para valer, está bem encaminhado. Então, a conversão de Saulo foi muito forte. E isso dirigiu a vida dele. Nunca mais ele esqueceu disso aí. Claro. Agora, teve um segundo item na vida de Paulo que fez com que ele fosse quem foi. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 12, de 2 a 4. De 2 a 4. Tá lá? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. O que é inefável? Aquilo que não pode ser expresso com palavra. As quais não é lícito ao homem referir. Paulo teve uma experiência única. Ele foi arrebatado vivo, se no corpo ou fora do corpo, nem ele sabe, até o terceiro céu, até o paraíso. Ouviu, viu e voltou. Só isso. Certo? Nenhum outro homem teve essa experiência. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Tem uma exceção, Paulo. Ele viu, ele ouviu. E esse arrebatamento na vida dele foi logo no início da vida dele, na vida cristã. Ele nem tinha começado no ministério dele. Que coisa, né? Aí ele voltou. Você acha que ele voltou transformado? Brigando com todo mundo. Claro, eu entendo Paulo. Ele viu, irmãos. Ele não tinha paciência para aguentar quem falasse o contrário. Eu vi, meu amigo. Então, Paulo era uma pessoa extremamente difícil, brigava com todo mundo. Aí, irmãos, a gente aprende uma coisa. Visão não é tudo. Revelação não é tudo. Paulo era cheio de esperança? Era. Mas teve que acontecer algo além disso para ele ser o homem que foi. Então ele teve uma conversão muito forte. Ele teve essa experiência corpórea ou extracorpórea de arrebatamento. Só que aí, ele ainda era imaturo. Ele precisava viver a vida da igreja. E aí entra os versículos que nós lemos de início. Vamos ler de novo?
Romanos 5, para você ver que está faltando um fatorzinho na vida dele. Vamos ler, o que está faltando na vida de Paulo? Ele viu aqui, ele foi convertido, mas ele ainda era neófito. Então vamos ler Romanos 5, de 3 a 5. Vamos ler? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Até aqui, irmãos. O que estava faltando para produzir esperança nele? Tribulação. Olha ela aí. Sempre ela está aqui, irmão. Ela é fundamental, apesar de nada desejada. Ela entra na equação de Deus. Ela entra no bolo, ela entra na receita. Então, Paulo, aqui quando ele escreveu aos Romanos, ele já tinha crido no Senhor, ele já tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Aí ele começou a aprender, então a esperança, ela não vem só de eu ter visto o que eu vi. Eu precisei sofrer. E a tribulação me trouxe perseverança. Veja só como a perseverança está relacionada à tribulação. Aí o que é perseverar, irmãos? Perseverar é permanecer. Perseverar é aguentar. Perseverar é suportar. Perseverar é continuar firme. E essa perseverança produziu o quê? Experiência. Experiência de vida. Outras traduções dizem aprovação. Tribulação, perseverança, experiência. E essa experiência traz o quê? Esperança. Mas aí o ciclo não fechou ainda. Porque tem o versículo 5. Ora, a esperança não confunde. O que é não confunde? É que é melhor traduzido como não ilude. A esperança, irmão, em Deus não ilude. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Isso fica um pouco teórico, irmãos, mas na realidade, na experiência, a gente vê que é isso. Você sofre, você persevera, você ganha experiência com Deus, isso te enche de esperança, mas ainda falta um fator aí na equação, é o amor de Deus. Você sente ou não sente o amor de Deus na tribulação? Então, o amor, ele vem e não deixa você se confundir. A esperança não confunde, porque o amor é derramado. Você está lá, firme, por quê? Porque você sente que Deus está com você. Então, aquela esperança que você tem não se perde. Não confunde, não ilude, porque você tem certeza, Deus está aqui comigo. Deus me ama, a igreja me ama, os irmãos me amam, eu me sinto nutrido e cheio do amor de Deus. Então, Paulo, ele viveu isso. Por isso que ele era um homem cheio de esperança. Porque o evangelho foi pregado pelo próprio Jesus para ele. Ele viu o que viu e ele sofreu muito. Sofreu mesmo? Então tá, eu vou dar um currículo dele para vocês. Eu tive que colar aqui porque é muita coisa. Então eu vou em 30 segundos falar para os irmãos o que aconteceu na vida dele. Rapidinho. Isso aqui é assim, 1%. Paulo foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém pelos seus. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi preso e açoitado junto com Silas em Filipos. Ele foi enxotado de Bereia e Tessalônica. Sai daqui. Ele foi chamado de tagarela e mentiroso em Atenas.
Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, feras aqui no sentido de ferrenhos opositores. Ele foi preso em Jerusalém. Aí ele apelou para César. Aí ele estava indo para Roma de navio. O navio naufragou. Ele parou numa ilha. Ele foi picado por uma serpente. Prenderam ele de novo. Ele chegou em Roma, preso. Não foi julgado por César e morreu sozinho numa prisão romana. A Bíblia não diz, mas a história conta que Paulo foi morto, degolado ou decapitado. Que currículo, hein? Eu fico imaginando o que um teólogo da prosperidade ia falar da vida de Paulo. Já imaginou? Esse é um derrotado. Conceito de bênção. Deu brecha. Deu brecha, né? Exatamente. Esse aqui foi o maior líder cristão que já existiu, depois de Jesus Cristo, claro. E olha a vida dele. Isso aqui sem contar que ele foi sempre colocado em xeque, as igrejas... Enfim. O que fez com que esse homem não parasse, irmãos? É a esperança dele. Então, irmãos, que vem junto com a perseverança. Que só faz sentido quando tem tribulação. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o sinal distintivo de um apóstolo. É a perseverança. Senhor Jesus, que o Senhor nos encha de esperança, irmãos. Em especial nesses tempos. Tá. Então a esperança é esse terceiro item fundamental na vida cristã. O que acontece se falta? A Bíblia fala o que acontece com um cristão que perde a esperança. 1 Coríntios 15, 32. Se puder projetar, 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo tinha um sério problema lá em Éfeso, porque quem eram essas feras? Eram opositores que não criam na ressurreição. Irmãos, a ressurreição dos mortos é um item fundamental na nossa esperança, não é? Nós cremos que todos os mortos ressuscitarão. Isso nos enche de esperança. Isso nos faz concluir que hoje, quando a gente morre, na verdade, a gente só dorme. Nós veremos todos os irmãos que já dormiram. Isso é um item fundamental na nossa esperança. E lá em Éfeso, os irmãos não acreditavam. Aí Paulo falou, bom, se vocês não acreditam, é o seguinte. Come, bebe, vive o presente, porque, se a gente não crê na ressurreição dos mortos, bom, então a vida é hoje, vou pensar no fim do mês, ao invés de pensar no fim do mundo. Vou viver o meu presente, vou comer, vou beber, vou cuidar da minha vida, porque afinal o que importa é hoje. É isso que acontece quando nós perdemos a esperança. É amar o mundo. É esquecer dos interesses de Deus e viver 100% hoje. O Senhor mesmo me falou isso. Lá em Mateus 24, 37. Vamos abrir lá? Esse negócio de comer, beber. Lembra quem? Noé, né? Vamos ver lá. Tá lá? Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Nada. A geração de Noé é a nossa. Eles não tinham esperança nenhuma. Então, qual que era a vida deles? Comer, beber, casar.
Qual é o problema de comer, beber e casar, irmão? Nenhum. Pelo amor de Deus. Irmão, estão bem nutridos aqui, graças a Deus. Estão bem casados, graças a Deus. E é assim que é a vida mesmo. O problema é a sua vida gerar em torno disso. E Deus ser colocado em segundo plano. Aí nós temos um problema. E isso acontece, ganhar dinheiro, eu só quero ganhar dinheiro, eu quero ter fama, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero... Isso acontece, e eu me dedico, e eu me gasto, e eu só fico nisso, mesmo sendo cristão, por quê? Porque eu tirei meus olhos do céu e voltei para a terra. Eu estou 100% aqui. Irmãos, como cristãos, nós vivemos um paradoxo. E é difícil achar o equilíbrio aqui. Por quê? Porque você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. O Senhor orou assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, irmãos, essa é uma palavra que o Senhor está nos dando para nos desarraigar desse mundo perverso. Nós não podemos criar raízes aqui. Senão fica mesmo. Entendeu? O Senhor vai chegar? Não vai. Mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? O Senhor estava libertando, tirando da condenação, tirando do fogo. Ela olhou para trás e paralisou. O crente que fica olhando para hoje, para trás, do que devia ter ganhado, do que eu perdi, não sei o quê, fica paralisado. Não consegue avançar na vida cristã, porque o coração está aqui. Aí a gente tem uma vida de comer, beber, casar, e é isso. Morri, é isso aí minha vida. Mas a nossa esperança é viva. Nós temos uma viva esperança, irmãos. Isso aqui é só o começo. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita, ou seja, a minha esperança está 100% aqui. Mal você sabe, mal eu sei, infeliz. Paulo tinha muita propriedade para falar isso, porque ele viu o que nos aguarda, irmãos. Você acha que é felicidade isso aí? É que você não viu o que eu vi. Senhor Jesus! Outra coisa, 1 Pedro 3,15. Esse versículo é importante nós lermos. 1 Pedro 3,15, vamos ler? Cristo, no Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Chega um amigo seu do trabalho e fala assim: viu, você é crente, né? Sou. O que vai ser desta vida aqui, hein? É uma pergunta razoável, hein? É uma boa pergunta. Você é crente, não é? Sou. O que é? O que vai acontecer? O que você responde, irmão? A gente tem que fazer o bem para ir para o céu. Tem que ter uma boa vida, né? Pagar as contas. Tem que ser bom. Qual é a razão da sua esperança? Você tem que estar preparado para responder isso aí. Qual é a razão da sua esperança? Qual é a sua esperança, hein? O que vai acontecer no futuro? Você tem que estar na ponta da língua isso aí. Certo? Então, irmãos, a esperança está relacionada ao futuro, amém? As promessas de Deus. Eu vou trazer para os irmãos aqui 10 promessas de Deus. 10 promessas de Deus. Certo? Eu fui lá, pesquisei, orei, eu selecionei 10. Tem muitas outras, tal, mas eu achei que essas 10 aqui podem encher a sua esperança de combustível. Certo? Porque a gente tem que ler a palavra para ter esperança. Porque na palavra estão as promessas de Deus.
Se a gente perde a palavra, a gente perde a esperança. A gente fica raso na nossa resposta. Então vamos lá. Alguns itens para nos encher de esperança, amém? Número 1. Nós receberemos um novo corpo. Louvado seja o Senhor! Está em 1 Coríntios 15, 52. Corpo de glória. 2. A criação será redimida. Natureza. Romanos 8 fala que eles estão cativos, gemem, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Quando nós formos revelados, a criação será liberta. 3. Haverá um novo céu e uma nova terra. Está em Apocalipse 21. 4. Você não vai acreditar. Haverá justiça. Haverá justiça. 2 Coríntios 5,10 diz que cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Haverá justiça, irmãos. Não é questão de ser, é questão de quando, mas que haverá, haverá. Louvado seja o Senhor. Então, essa é uma boa resposta para o seu amigo. Mas como Deus permite isso? Olha só, pai matando filho, não sei o quê. Olha as notícias. Cadê a justiça? Ela virá, irmãos. Não no nosso tempo, mas ela virá. É no tempo de Deus. Esse é bom, hein? Fim do pranto. Fim do luto. Fim da dor e do choro. Ele enxugará toda a lágrima. Isso está em Apocalipse 21, 4. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Aí vem o item 6. Não haverá morte. A morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Não haverá morte, irmãos. Não vai haver doença. Não vai haver funeral. Não vai haver trevas. Louvado seja o Senhor. Esse aqui é para os vencedores. Se perseverarmos, reinaremos com Ele. Reinar com o Senhor é uma promessa ao vencedor. Isso está em 2 Timóteo 2,12. 8. Isso aqui é para todos os crentes. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nova Jerusalém, eternidade futura. Todos nós estaremos para sempre com o Senhor, em comunhão com Deus Triuno. 9. Nós participaremos da glória. Quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Hoje a nossa vida é mais ou menos, é crente não é, mas naquele dia, uau! Você vai aparecer para o universo. A vida de Deus em você vai ser universal. A glória de Deus vai percorrer todo o universo. E você vai participar disso. Não dá nem para imaginar o que é isso, né? Mas nós estaremos na glória. Por fim, 1 João 3,2 nos diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Sabe o Deus inacessível? Você vai vê-lo. E quando você vir o Senhor, você vai ser semelhante a Ele. Não na deidade. Você nunca vai ser adorado. Mas nós teremos a mesma natureza de Deus. São esses 10 itens para nos dar esperança. Amém? Que a nossa vida está longe de ser só hoje. A vida cristã é muito mais que o hoje, irmãos. Amém? Senhor Jesus. Por fim, para terminar, eu gostaria de ler um salmo com os irmãos. Um salmo de Davi que escreveu sobre a esperança. Está o Salmo 39, que é o hino que nós vamos cantar no final, né? É o Salmo 39, vamos ler do 4 ao 7.
Eu confesso que é uma oração meio estranha, eu achei. Porque Davi ora assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Coisa estranha, né? E qual a soma dos meus dias? Mais ou menos assim: Senhor, eu quero saber quando que eu vou morrer. Essa é a oração dele. Eu quero saber quanto tempo me resta. É o que ele ora. Dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias. Provavelmente, para ele orar assim, ele foi iluminado. Provavelmente, Davi estava se achando bom demais, forte demais, invencível demais, eterno, atemporal, imortal. Só que aí carraiou uma luz nele e falou: não, eu esqueci quem eu sou. Eu esqueci que eu sou pó. Eu esqueci que eu tenho prazo de validade. Então ele ora: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual é a soma dos meus dias. Para quê? Para minha fragilidade, para que eu reconheça a minha fragilidade, para que eu reconheça que eu sou Enos, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou mortal, que por isso eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso depender do Senhor. Senhor, eu quero me lembrar que eu sou fraco. Que oração ousada, hein? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Aí, me parece que ele tem algum tipo de resposta. Deste aos meus dias o comprimento de alguns os palmos. A tua presença, ou seja, diante de ti, o prazo da minha vida. O que é a nossa vida perto da eternidade, irmãos? Nada. Na verdade, todo homem, aqui, por isso que eu acho que ele estava se achando demais, por mais firme que esteja. Tá vendo? Todo homem, por mais firme que esteja. Davi era um homem de vitórias. Davi não conhecia derrota. Na guerra, né? Na família era o caos. Mas na guerra, ele é um homem de vitórias. O reino era forte. Ele fala, por mais firme que um homem esteja, ele é pura vaidade. É fumaça. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Fica ansioso aí por nada. Amontoa tesouro. Aqui eu tenho que falar isso aqui. Eu estava assistindo um seriado, chama Minimalismo, na Netflix. Recomendo. E aí era um documentário. E aí, eles deram uma estatística e eu falei, não acredito. Geralmente, numa casa americana, não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, uma casa americana tem, em média, 300 mil itens. Se você contar desde o botão até o seu maior bem. São 300 mil coisas guardadas numa casa. Acumula bem, acumulação de bem, como se isso mostra muito o tamanho do buraco que tem na nossa alma, né? Achando que por comprar, nós vamos ficar felizes. O americano, que é o povo que mais compra nesse universo, tem mais dinheiro que 300 mil itens numa casa, irmãos. Então aqui ele fala, amontoa tesouros e não sabe quem o levará. E é curioso que nesse mesmo seriado, o protagonista conta a história da mãe dele. Tinha uma casa cheia de bugiganga, a mãe dele e tal, a mãe dele morreu. Aí ele foi no velório, aí ele foi para a casa da mãe. Ele entrou sozinho naquela casa cheia de coisa. Ele falou, o que eu faço com isso? Aí ele falou, já sei. Eu vou alugar uma casa do lado da minha para guardar as coisas dela. Aí ele pensou, não, isso que eu estou fazendo é irrazoável, irracional isso. Não é razoável. Aí ele pensou, você quer saber? Pegou uma caixinha de sapato, colocou os itens mais preciosos que iam lembrar a mãe dele. Pronto. Fechou aquela caixa.
Aquilo lá tem um valor sentimental muito maior do que aquilo tivesse no meio daquele badulaco todo. E o resto, ele doou, ele vendeu. A mãe dele deve ter se contorcido dentro do túmulo. Porque amontou os tesouros. A gente não sabe, irmão, você não tem controle, certo? Vou te falar uma coisa, não existe caminhão de mudança em funeral. Você vai sozinho. Você vai sozinho, tá? A tua mudança não vai te acompanhar. Então a gente não sabe, irmãos. A gente amontou um monte de coisa. Isso aí vai parar, sabe Deus onde? Senhor Jesus. E aí vem a grande pergunta, né, irmãos? E eu, ó Senhor, que espero? É a pergunta que nós temos que nos fazer. Qual é a minha esperança? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Qual é a minha esperança? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? E eu, Senhor, o que eu espero diante dessa fragilidade da vida? Diante, né, desse mundo, em especial nessa época, né, irmãos, que estamos vivendo de pandemia. Se é uma coisa que isso veio mostrar para nós é que nós somos pó. Eu, particularmente, estava vivendo como se fosse invencível e imortal, mas agora eu tomei consciência de que eu sou pó, que eu sou frágil, que a minha vida é nada, que é só alguns palmos. E aí nós temos que fazer a pergunta, que é a pergunta que vale tudo. E eu, o que eu espero dessa vida? E aí Davi conclui: Tu és a minha esperança. A esperança, irmãos, é uma pessoa. Tu és. A nossa esperança, irmão, não está em coisa. A nossa esperança está na pessoa de Cristo. Esta é a nossa esperança. É a pessoa do Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Vamos nos entregar para esse Senhor. Sabendo que fazendo isso nós estamos acumulando tesouros nos céus. Que é o que importa. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.